Uma das grandes questões sobre a propriedade privada é saber qual é o papel do Estado na regulação da propriedade privada. Será que nós podemos abandonar a função de intervenção do Estado nessa propriedade? Sobre isso que nós vamos falar. Caros amigos, muito obrigado pela sua presença no meu canal do YouTube. Nessa aula nós vamos tratar sobre a propriedade privada e o papel crucial do Estado na regulação econômica. E é um ponto muito controverso, mas acredito que nessa aula, com esse material, nós possamos pelo menos ter uma noção geral disso. De modo antecipado, eu quero te dizer que nós temos material nessa aula, nós temos o slide. Eu vou publicar esse slide no meu LinkedIn, tá bom? Vou colocar o link aqui na descrição para você e você vai no LinkedIn para baixar em PDF o material dessa aula, tá bom? Vamos lá. Pois bem, sobre a propriedade privada e papel crucial do Estado na regulação econômica. E o que é a propriedade privada, né? Essa pessoa que está aí na foto é o John Locke, tá? Então o John Locke ele vai dizer o seguinte, abre aspas, o pasto que meu cavalo comeu, a relva que o meu servidor cortou e o minério que retirei da terra em qualquer lugar onde eu tenha um direito a ele em comum com outros homens, tornam-se minha propriedade, sem a cessão ou consentimento de quem quer que seja. O trabalho que tive em retirar essas coisas do estado comum em que elas estavam fixou minha propriedade sobre elas. Né? E aqui, antes de eu passar para a parte constitucional, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Né? Veja que o John Locke ele entende que a propriedade privada ela nasce não a partir da concessão de alguém, não a partir da concessão do Estado ou de qualquer outra pessoa, ela nasce a partir do momento em que há cultura minha naquela propriedade. Antes dessa parte específica que ele fala no livro dele, ele vai dizer, ó, se eu pego uma maçã de uma árvore, em que momento ela se tornou minha? Ela se tornou minha quando eu peguei, quando eu comi? Então, são coisas que a ciência já vinha conversando, a filosofia já vinha trazendo esse debate ao longo do tempo, né? De um modo geral, seja como for, seja se a propriedade era anterior à fundação do Estado, seja se a propriedade era posterior, a ideia é que na nossa Constituição brasileira, e já vindo para a nossa realidade, a propriedade privada é garantida com algumas ressalvas. Ela não é um direito, vamos dizer assim, absoluto. Por que não, né? Então, aqui o artigo 5º ele vai nos mostrar, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Se você ler todos os incisos do artigo 5º, você vai ver que eles em algum momento se enquadram em algum desses 5 grandes princípios fundamentais. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Tá? Em relação à propriedade, eu queria destacar apenas esses 3 incisos, né? Onde diz aqui o 15, que é livre a locomoção do território nacional, em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Então, não é só a ideia de você ter a propriedade, mas também você tem direito de se locomover com ela, andar com ela, sair do país com a sua propriedade, que é uma coisa que já foi proibida no país, em relação principalmente à moeda, né? Depois ele vai dizer, olha, é garantido o direito de propriedade, o Estado reconhecendo que vai garantir esse direito, e a propriedade atenderá à sua função social. E aqui que está a ressalva. A grande ressalva do direito à propriedade, ela se encontra justamente aí. Ou seja, se encontra
na função social da propriedade. E aí a gente precisa entender até que ponto isso pode ser feito, né? Então, esse é o objetivo. Vamos voltar aqui para o material. Ainda na Constituição, nós temos o artigo 170, que vai trazer a ordem econômica do nosso país. Então, o nosso país é regido por quê? Porque princípios, geralmente, a gente vai dizer que eles são baseados no princípio de corrente liberal, né? A livre iniciativa, a ideia é essa. Mas perceba que, ao ressaltar a liberdade econômica, ele também coloca como princípio a própria propriedade privada, tá? E ressalta de novo a função social da propriedade. Então, a ordem econômica se funda na garantia da propriedade privada, mas também ainda traz consigo a ideia da função social. Então, mais uma vez, a Constituição admitindo, vamos dizer assim, essa posição política de centro, né? Ou seja, ela nem é contra a propriedade privada, nós não vamos ter aqui um Estado que, pelo menos no papel, vai se posicionar contra a propriedade privada, mas ele sempre coloca a ressalva, né? Sempre a ressalva anda junto com o direito e ressalva. Então vamos ver na prática como essa ressalva se coloca na realidade, né? Então o que seria a função social da propriedade? Você vê na imagem aí que tem um terreno baldio, um terreno no urbano, né? Está entre duas casas, mas não está sendo utilizado. E aí, em relação aos terrenos, por assim dizer, urbanos, a nossa Constituição não diz exatamente o que ela vai considerar a função social da propriedade urbana, mas ela traz, no artigo 182, parágrafo 4º, as penalidades para aqueles que não atenderem algumas exigências. Então, o proprietário do solo urbano não edificado, então que não está sendo construído nada, ou aquele solo que está sendo subutilizado ou não utilizado. Então ele vai começar a sofrer alguns problemas de IPTU progressivo e outras coisas que serão colocadas contra ele, porque ele não está atendendo, portanto, a sua função social. Então a função social da propriedade urbana é basicamente o dever, e aí eu chamo dever nesse sentido de que se você não fizer, você pode sofrer penalidades, então o dever de construir, o dever de utilizar a sua propriedade. Isso vai contra o quê, professor? Isso vai contra a ideia de você ter a especulação imobiliária, né? Você compra, deixa parado para poder valorizar e depois você revender. E é claro que a especulação imobiliária ela nunca vai ser, vamos dizer assim, vetada ou imobilizada ou impossível de acontecer. Especulação imobiliária é uma realidade, mas ela tem essa realidade, ela a longo prazo, ela se torna maléfica para a sociedade, pelo menos essa interpretação da Constituição. Então, ao passo que essa situação ela vai abrangendo, mais o Estado vai intervindo na sua propriedade a ponto de até ser desapropriado o seu terreno urbano. Né? Então é muito relevante, chega a ser muito, inclusive, incisiva a posição da Constituição nesse sentido. Apesar de que eu nunca vi um exemplo, inclusive se você está vendo esse vídeo, tem um exemplo, me mostra, porque eu nunca vi um exemplo onde, por conta do fato de não estar sendo o terreno urbano não utilizado, ele ser desapropriado por essa razão. Eu nunca vi. Mas se você já viu, pode trazer. Mas em tese isso poderia acontecer depois de uma série de outras sanções, tá? Já do lado da propriedade rural, aí sim, nós temos a Constituição Federal dizendo para a gente o que ela entende como sendo a função social da propriedade rural. Ela diz exatamente. Então, quais são os requisitos do artigo 186 que vão dizer qual é a função social da propriedade rural?
aproveitamento racional e adequado, né? Ou seja, aproveitamento, leia-se, construção, a cultura, né? Como nós vemos na foto aí ilustrativa, você está aproveitando o solo, né? Então está de alguma forma utilizando. A utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Professor, por que o senhor destacou preservação do meio ambiente? Porque ainda nessa aula nós vamos ter um estudo de caso no final que vai tratar justamente disso. Preservação do meio ambiente. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Professor, 2 incisos falando de trabalho. Por quê? Porque, meu amigo, o interior, né? Zona rural, longe, nem o carro da polícia chega lá, de jeito nenhum. Ainda mais a fiscalização do trabalho, sindicato, coisa desse tipo, não chega lá. Então, é um ponto onde o Estado ele acaba ficando naturalmente distante pela longura que esses terrenos têm, pela distância que eles oferecem a todo o aparato estatal que fica nas grandes cidades. Então, a ideia da função social da propriedade rural é também respeito aos direitos dos trabalhadores. Mas, como eu disse a vocês, nós temos um estudo de caso que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu preparei aqui, né? Claro, um estudo de caso hipotético, né? Então, o prefeito de uma cidade foi eleito com uma plataforma política que defendia o liberalismo econômico. Tá? Então, o liberalismo econômico defende também a redução dessa interferência do Estado na economia local. Ele recebe uma proposta de uma indústria poluidora para instalar uma fábrica em uma área próxima à cidade. O prefeito acreditava que a chegada da indústria ia gerar empregos, aumentar a arrecadação dos impostos, o que seria positivo para a economia local. No entanto, ele também sabia que a instalação da indústria poderia causar danos ambientais significativos à região, o que poderia prejudicar a qualidade de vida da população e a imagem da cidade. Então eu já te pergunto, o que você faria nessa situação? Né? Eu coloquei o prefeito como sendo uma pessoa que defendia o liberalismo, porque se do contrário ele nem iria, ao ver esse problema, nem iria querer aceitar a proposta. Mas vamos lá. Então o desafio foi esse. Ele é ciente dos dois, ele não está perdido, né? Ele sabe que tem um benefício econômico e tem um malefício ambiental. Tá? Então está colocado aí. Como liberal, ele entendia que a regulação do Estado na propriedade privada também causaria um desequilíbrio no meio ambiente econômico, mas reconhecia a importância de proteger o meio ambiente. Para tomar uma decisão informada, ele encomendou um estudo do impacto regulatório da instalação da indústria, que visava minimizar o impacto ambiental e econômico negativo na regulamentação. Então, qual é a ideia? O estudo do impacto regulatório é uma grande saída. Porque se você sabe que vai ter que regular uma determinada área, qual é a grande recomendação constitucional? Porque se de um lado a Constituição trata da função social da propriedade, ela também defende a propriedade privada. Então eu não posso ir com os 2 pés contra a propriedade privada. Né? Então, ou seja, a regulação tem que ir lá e é isso mesmo. De jeito nenhum. Tem que ter estudos do impacto da regulação para que esse impacto seja o menor possível dentro das situações que eu posso enfrentar. Então, eu tenho um estudo que vai buscar o menor impacto possível no meio ambiente ecológico e o menor impacto possível no meio ambiente econômico também. Então esse é o grande, me parece ser o meio termo que a Constituição busca aqui. Né? Você ter o menor impacto nos 2 sentidos. O estudo analisou os possíveis impactos da instalação da indústria, as alternativas regulatórias disponíveis para reduzir os impactos negativos e comparou as diferentes opções de regulamentação. Então,
A ideia é que você tem opções diferentes e dessas opções, né, você escolhe a menos agressiva. Tá? Então, com base nos resultados do estudo, o prefeito decidiu que a instalação da indústria poderia ser permitida desde que a empresa implementasse medidas rigorosas para minimizar os impactos ambientais e contribuísse para o desenvolvimento econômico da cidade. Como sempre, uma decisão de meio ela é uma decisão controversa, gerou crítica tanto dos defensores do meio ambiente quanto dos defensores do liberalismo econômico. Mas o prefeito acreditava que havia encontrado um equilíbrio razoável entre esses interesses conflitantes. Ok? Muito bem, pessoal. Então, a ideia de que nós estamos numa Constituição que, de um lado, defende, né, o direito à propriedade e, do outro lado, tem a função social. E a gente não pode colocar um sobreposto ao outro. A gente tem que fazer um equilíbrio. E esse estudo de caso visa, essa aula e esse estudo de caso visa mostrar a você como esse equilíbrio pode ser feito, propor uma ideia, um princípio, uma sugestão de como esse equilíbrio principiológico pode ser feito. Tá bom? Muito obrigado. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal. Se você quer esse material em PDF, vá lá no nosso LinkedIn, pode baixar o PDF para você. Se tem alguma dúvida, uma sugestão de tema, fique à vontade, pode colocar aqui e até a próxima.